Bom dia, você chegou ao último café com o pastor. Eu não sei porque que eu tô sorrindo, mas que eu tô emocionado. Vamos ao nosso golinho de café? Bom dia, Selma e Marcos. Bom dia, Wagner. Bom dia, Livanda. Bom dia, Robert. Hoje tá vindo todo mundo, coisa boa demais. Muito bom. Eu sei por quê, eu sei por quê. Fico muito feliz, irmãos, que estejamos juntos aqui. Bom dia, Rita e Jorge. Que Deus abençoe. Bom dia, querida. Bom dia. Então, hoje é sábado, né? Bom dia, Brenda. Quanto tempo aí, Brenda? Hoje é sábado, é dia de nós orarmos pelos nossos cultos. Bom dia, Nancy. Obrigado aí, Nancy, por estar com a Gabi para mim. Obrigado. Bom dia, Marluce, dona Marluce. Bom dia, Elaine. Obrigado pelo cafezinho. Bom dia a todos. Então é dia de nós orarmos pelos nossos cultos públicos, né? Como sempre nos disse o pastor Cledemir, nós temos a célula, o grupo pequeno, que oramos ontem, e o culto público. As duas asas de um avião, né, que vão fazendo com que a igreja caminhe, se discipulando, né? E dessa maneira, ontem tive um papo muito bom sobre isso, e dessa maneira a gente vai cuidando um dos outros. Bom dia, Neidiana. Bom dia, Juliana. Que Deus abençoe. Bom dia, Kátia. Conseguiu, conseguiu. Que maravilha. Então, nossa oração é para que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração através dos pregadores, né? Não só da ILPN. Lá precisa mais um pouco de unção, né? Que se você vai pregar amanhã. Bom dia, Lucas. Que Deus abençoe. Bom dia, Fátima. E pedindo que o Senhor abençoe os púlpitos, né? Para que a palavra dele seja dita e para que nosso compromisso venha a partir desta relação amorosa com o Senhor Jesus. Bom dia, Keila. Então, é o que nós pedimos ao Senhor que nos abençoe. Mas hoje a gente ainda tem um anúncio especial, que é o culto, né? É o Worship Night, lá que os jovens da juventude da ILPN estão promovendo. Então, ele vai acontecer hoje à noite e eu espero que você esteja lá com a gente. É um culto promovido pelos jovens, mas é para toda a igreja, né? Então, estaremos lá, né? Não só prestigiando os nossos jovens, mas também ouvindo da palavra do Senhor e adorando, porque Ele é digno de todo louvor. Então essas são as nossas orações. Como eu tenho compartilhado com os irmãos, a gente está terminando esse ciclo do Café com o Pastor na parte da manhã. Na verdade, o que a gente faz é botar o Café com o Pastor de noite, na partir da semana que vem. Só que como não dá, porque eu já estou velho, não dá para tomar café com o pastor, não dá para tomar café de noite, porque senão eu não durmo. A gente preferiu, começou a pensar nessa ideia. Tudo isso começou com a necessidade da minha família, né? Necessidade de eu mudei de endereço, como vocês já sabem, me deslocar e não daria mais para fazer o café nesse horário. Depois a ideia foi começando a ganhar corpo, até que a gente pensou em trocar o horário para a noite, definitivamente. Eu ia dar o beijo do outro gordo, né? Já que já tem gordo. Bom dia, Tamires. Bom dia, Vivi. Bom dia, Thaís. Que Deus abençoe vocês. Então, acabou tomando outro rumo, né? E a gente pensou, será que dava para a gente trazer alguns outros convidados? Será que a gente... E começamos a pensar um pouco no programa, e enfim. E aí, o nome você só vai descobrir depois, né? Então, ele, como eu disse, já está no ar o nome, né? Então, é na segunda-feira que vem, a partir das 18h02 da noite, 19h02 no horário do Brasil, a gente vai estar ao vivo, né? Enfim, nosso café, na verdade, muda de horário, muda de nome, mas é só o que muda mesmo, né? Porque continua sendo o mesmo pastor, falando dos mesmos textos, falando do mesmo livro, falando do mesmo Jesus, falando mais do mesmo, né? E dessa maneira a gente vai crescendo. André Sano, Deus abençoe. Bom dia, José Cláudio, que Deus abençoe também. Estamos juntos aqui, né? Como você sabe, quem chega cedo ganha bom dia personalizado, e quem chega cedo e tem o nome de Pastor Cleidemir não só ganha bom dia, mas como vem participar desse nosso último Café com o Pastor. E agora é a hora da oração, porque eu vou apertar um botão que eu treinei 200 vezes aqui para que tudo dê certo. Vamos ver se vai funcionar aqui. Vamos lá. Aí vocês ficam me olhando aqui de invite. Fiz um invite aí, pastor. Vamos ver se vai dar certo. Diz aí. Eu acho que deu certo. Ah, que coisa boa! Que alegria, pastor. Que Deus abençoe o senhor. Como é que o senhor está? Na bênção, querido. E feliz agora de estar aqui nesse lugar tão especial, sabe? Tão Sim, é querido para verdade. mim. Café com o Pastor está com a igreja em Montreal e LPN. Lindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Não, Mesmo que seja para enterrar o meu Café com o Pastor. hã? Mesmo que o Mesmo que quê? seja
para enterrar o Café com o Pastor. Pois é, eu fiquei falando que tortura, né? A gente chama o pastor para encerrar o programa que ele começou. Mas na verdade não, por isso eu fiz questão de introduzir, dizendo, ele muda de nome, só sabe, né? A gente está só brincando. Então, sim, ele, na verdade, eu acho que podia ser a primeira pergunta, né? Como é que é ver seu filho crescer? Boa, boa, boa. A gente Pois, nunca imagina como é que vai ser quando crescer, né? E pois é. crescendo para 18, era 7,14, agora vai para 18,2, eu acho que cresceu bastante. Pelo menos o versículo aumentou o número, né? Ai, que maravilha. Algum dia Bom, chegará como você... no Apocalipse 20. Pois é, aí Jesus está voltando, né? Aí, Acabou, aí, tá aí acabando. completou todas as Graças coisas. Vai. a Deus. Pastor, fala pra gente como é que o senhor está no Brasil, rapidamente, sim. O senhor está bem? Como é que é a vida no Brasil? Como é que é voltar para o Brasil? Fala pra gente. Olha, é uma imigração onde eu já conheço a língua. Então facilita 80%, né? Uhum, uhum. Mas um desafio muito, muito lindo, como foi também estar 6 anos aí em Montreal com essa igreja maravilhosa, Uhum. fora 2 outros anos em Ontário. Tem Sim. sido muito bom. Deus é Deus. Quando Ele nos Aleluia. conduz, Ele abre o mar. Amém. Tem sido uma... Glória a Deus. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, pastor, como é que surgiu a ideia do Café com o Pastor, basicamente, né? Para o pessoal escutar a história. O Café com o Pastor foi uma das bênçãos da pandemia. A Bíblia nos manda dar graça sem tudo, e se a gente tem algumas queixas para fazer na pandemia, eu tenho esse privilégio. A necessidade de contato com a igreja, uma metrópole como Montreal, essa região toda aí, pessoas espalhadas por toda a ilha, fora da ilha, num canto, no outro, a necessidade de ser fortalecido na pandemia. O Café com o Pastor era como uma visita pastoral Uhum. durante a pandemia, né? E eu acho que foi essa necessidade que fez o Café com o Pastor tomar corpo. E o chamado lá de 2 Crônicas 7,14 nos deu Sim. a ideia do horário e foi O uma senhor lembra de bênção. cabeça ainda? O senhor lembra de cabeça? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu verei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É muito charmoso o Não senhor me é? falando. Eu não consigo fazer com essa época. Que legal, pastor, que coisa boa. Pois é, eu lutei para. O senhor sabe a dificuldade que eu tenho de decorar as coisas, né? E eu lutei para decorar esse versículo, até que hoje ele sai. Que coisa boa, mas não com essa desenvoltura, que coisa boa. Pastor, como é que foi a experiência? Porque nós temos pastores da mídia, né? Pastores que são só da mídia, né? Como é que foi se tornar um pastor na mídia? Porque eu sei que o seu propósito era a edificação dos irmãos, não era ficar famoso. Sim. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Falar de Cleidemir, pastor da mídia, é zoar com a minha cara, né? Eu Pastor realmente não na seria mídia. um pastor da mídia. Quando eu cheguei em Montreal, pra você ter uma Não, ideia, eu nunca o senhor tinha ouvido entendeu, né? falar. Um pastor na mídia, né? Não, É, entendi. tá. Perfeito. Eu vou reforçar isso. Ok. Quando eu cheguei a Montreal, nunca tinha ouvido falar de Instagram. Hum. E não tinha Facebook. Depois de algumas programações da igreja, de rotina, algumas pessoas chegaram, mas pastor, você não divulgou, eu queria tanto ter vindo. Eu ficava olhando assim, pensando assim, como assim? Eu não divulguei. Eu divulguei, tanto que algumas pessoas vieram, a programação aconteceu, até eu entender, não divulgou, pastor. Você não divulgou, pastor. Significa, eu não vi no Facebook, eu não vi no Instagram. Eu falei, eu preciso estar no Facebook, eu preciso ter um Instagram. Aí eu abri a primeira conta. Então foi assim que eu me tornei um pastor na mídia, pela necessidade da igreja em Montreal. Aliás, a minha necessidade não era da Sim, igreja. A minha todo mundo já necessidade de estar tinha, com né? essa turma. Todo mundo já tinha mídia, só faltava o Todo senhor, né? mundo. Mais ou menos. Aí eu divulgava na porta da igreja, divulgava sei lá onde mais, por e-mail, e todo mundo ficava perguntando por que ele não divulga as coisas? Eu achava que divulgava. A gente fazia mala direta, né, pastor? Colava cartaz na igreja, mudou muito, né? Eu não sou chegado ao Facebook, então de vez em quando eu fico descobrindo que eu sou o último a saber, né, sobre qualquer coisa, porque já tá todo mundo comentando, foi menos eu, né? Eu entendo bem. Agora, uma dificuldade que eu tive quando o senhor me desafiou a primeira vez, já vai fazer quase um ano, né? Do primeiro Café com o Pastor que eu participei, Sim. se eu não me engano, é em outubro, por aí.
E foi fácil lidar com a parafernália técnica, esse monte de botão, vmix, Instagram, e clica aqui. E como é que foi? Tem alguma história engraçada que o senhor lembra, assim, de coisa que deu Rapaz, errado? tem um tanto de história. Quem dera fosse uma história engraçada. Ah, meu Deus. De vez em Te quando. Bom, entendo bem. primeiro, a princípio, eu sei que Deus sempre nos envia anjos para qualquer situação, né? Sim. E a princípio, o pastor Vilmar estava aí fazendo mestrado em teologia, ele era meu assessor para tudo que é Wi-Fi caiu. Ele mudou de Montreal, eu acho que foi porque eu incomodava demais, sabe? Pastor Vilmar perdoou, volto para Montreal que eu já saí. Ele me fez comprar um aplicativo do Vimix e usei até o último café com o pastor. Mas, rapaz, a gente tentava tanta coisa, que era parafernália de microfone na frente. Você já tirou aquela coisa da sua cara, Não, né? eu tenho, é porque hoje está só pelo Não, Instagram, mas ele está aqui. Quando eu vou para o YouTube, ele aparece de novo. é horrível aquele microfone, não. Bom, mas eu tentei de tudo, tive um microfone na cara também. E aí eu cismava que dava para tocar uma musiquinha. Eu lembro, eu cheguei a ver. Programa, e eu não sabia o time até chegar em vocês, né? Ah, olha, foi muito sofrido. Mas eu terminava o programa e não fechava, ficava ao vivo, ia para a vida real. E aí, uma vez, eu estava ao Ah, vivo no Face, e aí no Instagram, o cliquei que no, mais, o que mais eu temia me sobreveio. eu cliquei no videozinho do André Valadão, aquelas Ah, piadas, aquelas ah, perguntas idiotas que fazem para ele. Ele responde de forma mais idiota ainda. sim, Aí sim, eu ficou vi. uma pergunta idiota, resposta idiota, repetindo ali. E aí Uau. Livanda sempre atenta, É, maluca, tentando sim. encontrar. Falou, pastor, o que está acontecendo? Você não fechou o programa? Está aí, entre Aí outras tantas dá aquele situações. medo, né? O que foi que eu fiz da última fala do programa até o André Valadão? Ah, tá Ô, mole, não. gente, e às vezes que eu, sei lá, viajava e aí eu achava que tinha gravado o programa para no outro dia. E aquele trabalho todo, e no outro dia não ia no ar porque eu não apertei algum botão, não planejei. É essa coisa aí, sabe? Ah, mas deixa para lá. Oh, bom, boss, lógico, a última lembrança, as caras amassadas, né? Às vezes uma noite tensa, e aí dormia muito tarde, e acordava e vinha para cá, toda amarrotada. Depois no E outro dia, depois que a gente passa dos 40, denuncia, né? Não tem jeito, né? quem? É quase como. É, não tem jeito, é despedacinho. Mas é isso, Deus é Deus, até da parafernália, É, ele é Deus. ele usa, né? Ele usa até a gente, né? Aham, ele Não usa é? Deus. Pastor, eu fiz uma conta esses dias aí, são pelo menos, agora que o programa diminuiu, são pelo menos 260 pregações por ano, né? Uhum. Como é que é isso? De onde que essa água vem e assim, o que que te motivou a continuar? Colocando duas perguntas juntas aqui. Bom, a água continua fluindo, né? Jesus disse para a mulher samaritana o que ele disse para cada um de nós. No nosso interior fluiria rio de água viva. É a própria palavra que você tem Uhum. contato no dia a dia. Ó, no dia de regra, a inspiração vinha da leitura diária, né? Sim. E o que eu ia ler naquele dia, ou no outro dia, seria base para as leituras, ou os temas, né, que Deus nos dava para aquele trimestre, para aquele ano. Mas eu acho que não parar 260 pregações por ano, fora as 40 e como é que é, do domingo? São Né? 52 domingos aí, pelo menos. São 52 52 domingos. domingos, Mais os cultos de eu, quarta-feira. as escolhi quarta-feira, e definir a célula, como é que vai ser, com a turma, né, Uhum. responsável. É Deus que faz isso, né? Sim. Mas por que não parar? Porque de vez em quando, hoje nós temos aí o recorde de sábado de 22 pessoas, mais nós dois presentes. Esse negócio é assim, fenomenal para a gente, É pastor, verdade. na mídia, né? É. Mas de vez em quando eu estava sozinho na live.
a sensação de estar perdendo tempo. Com Sim, verdade. imagina. Até que Deus manda alguém com um testemunho. Alguém dizendo assim, pastor, como orar naquele horário é importante. Né? Zé Cláudio dizendo assim, oxe, lá da roça onde eu moro, de repente ia até na cidade onde eu trabalho, ouvindo o café com o pastor, muitas vezes era abençoador. Então, esse feedback é Sim. que trazia, né? Além disso, eu tinha sempre dividir com você, foi ótimo dividir com você no final. Uhum. Mas para o Belchior também estava aí sempre presente para dar uma mãozinha no Sim, sim. cansaço, sabe? Essa Isso. mudança de horário, ela visa também a gente poder voltar a fazer essa prática, né? Não Uhum. ficar só focado no pastor, nós separar café com os pastores, né? Então a gente dá a oportunidade, eventualmente convidar o senhor também para fazer uma semana com a gente, num horário que seja menos desgastante, né? Principalmente que o Belchior trabalha à noite. Então a gente tem essa ideia dessa mudança maior, ela se dá para a gente poder inserir mais Eu, gente nesse nosso contexto eu também. fico feliz de estar incluso aí, Uhum. porque, cara, meu coração está aí. Sim, Não tem jeito não. Aí os testemunhos, né? Pessoas que nós jamais alcançaríamos tete a tete. Eu vi você sim, citar aí agora a Rita e o Jorge, sim, né? sim. O José Jorge Lucas, são. Ana Marluce, Tatiane, tem um monte de gente aí, A pessoal maioria lá do Brasil. estão no Brasil, estão em São Sim, Paulo, sim, parceirão da gente. Então, pessoas de outros países, inclusive aqui no Brasil, quando eu estava aí, né? Que já conheciam a igreja, o perfil teológico e pastoral da ILPN, quando chegava para a imigração, já estava sim, tudo pronto, só é, faltava aprender, porque via Google eu tinha passado na porta, já conhecia o prédio azul, a caixote bacana. azul aí na Maçom. Então, sobretudo, o privilégio de ter o canal aberto com cada membro da Sim, igreja, cada família, sabe? Mesmo que muitos não utilizassem o canal aberto. Mas não interessa, é o nosso papel como pastor perfeito. estar, como Abacuque fala, na torre de vigília, né? Sim, Para ouvir o Senhor, dali dá para você ver o inimigo e ver também o povo cá dentro, de quem você precisa gritar, ei, o inimigo está chegando, presta atenção, mas o Senhor é Deus que, ainda que a figueira não floresça, que não falte na videira, né? É isso, para mim o Café com o Pastor é essa torre de vigília aí, muito, muito, muito abençoado. aleluia. Bom, a gente falou essa semana toda, né? Eu chamei a série de Mais do Mesmo, né? E a gente está falando a semana toda sobre o plano da salvação. Eu não segui aquela receitinha do bolo, mas fui meio que no mesmo caminho, assim, né? Falando sobre o plano da salvação, e a gente começou lá em Gênesis falando da beleza da criação, do quanto Deus amou aquilo que fez, porque tudo que ele fez é perfeito e belo, né? E a opção que ele deu ao homem, né, de desobedecê-lo, que para a gente é um mistério, mas é um mistério maravilhoso, porque nos fala muito sobre o amor de Deus, de que maneira ele deseja nos amar. A gente passou pela queda, a gente passou sobre o resgate, e com Jesus Cristo ressuscitado, ele que se esvaziou de glória, ele se torna, o Pai o glorifica, né? Quando ele volta como homem para o céu. Eu queria deixar essa. Gente, eu não estou pegando pastor de improviso, tá? Só para não é maldade minha, não. Então, eu queria deixar que o senhor pudesse, fechar essa semana falando sobre a glorificação de Cristo. E assim, o que isso tem a ver com a gente? Essa seria a pergunta. O que a glorificação de Cristo tem a ver com a nossa história, né? Por que é importante Cristo ter sido glorificado pelo Pai? E como é que isso reflete em nós? E aí sim o senhor faz o conteúdo do Café com o Pastor, fechando essa semana com a gente. Falando mais do mesmo, né? Essa que é a verdade. Amém. Por Obrigado pela favor. oportunidade. Eu volto a repetir, porque é uma alegria estar com vocês, estar no Café com o Pastor. A gente está completando aí 6 meses fora desse convívio tão abençoado, tão especial, que foi o tempo aí. Mas, juntos, sempre acompanhando. E quando você fala mais do mesmo é tão precioso, porque o inimigo de nossas almas não importa que a gente faça 260 café e 40 meditações de domingo, nada disso, desde que não seja mais do mesmo. Desde Uhum. que você não tenha Deus como o centro da vida. Pode até ter Deus, mas se não for o centro, pode até falar de Jesus,
mas não como caminho, verdade e vida, sabe? Então a gente tem que estar atento a isso e voltar sempre aqui em mais do mesmo. Agora, tudo que Jesus fez aqui na Terra foi completar o propósito de Deus na criação. Lá em Gênesis, Deus criou todas as coisas. E disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porém, Adão e Eva não eram o resultado do desejo de Deus. Adão e Eva eram um rascunho do desejo de Deus. Daí, quando você diz, passamos pela queda, quem dera não tivéssemos passado pela queda, né? Você passou pela queda essa semana aí. Quem dera não tivéssemos passado pela queda. Mas Adão e Eva eram rascunho, não eram exatamente plena imagem e semelhança de Deus. Deus estava apontando para Jesus. Jesus era a imagem perfeita de Deus. Né? Jesus era a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Daí, fazendo essa leitura, nós vamos ver que a queda pela qual passamos, você passou de novo essa semana, a queda pela qual a humanidade passou não pegou Deus de surpresa. Eu sei que você falou isso nessa semana. Deus não se surpreendeu com a queda. Então, aquilo não foi novidade. Porque o homem só é completo em Cristo. Então, essa imagem e semelhança de Deus só foi verdade em Jesus. Então, Deus permite tudo isso para que realmente o desejo do coração dele viesse à existência em Cristo, Deus encarnado, esvazia-se da sua glória e vem habitar entre nós. Ele morre em nosso lugar, ele é ressuscitado pelo poder do Espírito Santo e ele fica com os seus discípulos por 40 dias, ensinando e nos enviou para isso. Ensine-os a guardar todas as coisas. Ensina mais do mesmo, por favor, ensina mais do mesmo. E aí, quando ele chama a turminha dele, vai para Betânia, ali onde ele ressuscitou Lázaro, naquela região ali, e ele é glorificado, ele é assunto aos céus, e recebido com honra, num corpo glorificado. Assenta-se à direita de Deus. O que glorificação tem a ver conosco? Gente, Jesus o Cristo, Jesus o Redentor, Jesus o noivo, Jesus o libertador, façam que nós, os ungidos por ele, os redimidos por ele, os libertos por ele, os salvos por ele, os adotados por ele, nós, a noiva dele, tenhamos expectativa com o futuro. Aleluia. De estarmos com Deus. Então, a glorificação de Jesus, da maneira como aconteceu, né? Ele não simplesmente desapareceu, não, ele com testemunha, tanto no céu como na terra. Os céus sabem que nos receberão, os anjos sabem que nos honrarão como honraram o Filho quando ele chega, porque ele veio aqui exatamente para... E é lindo isso. Deus, que tinha um filho unigênito, decide transformá-lo, né? Ele perde aí o seu privilégio de filho unigênito para ser o primogênito. Muito. Quando ele é glorificado como homem, como ele é recebido nos céus como homem, ele está dizendo assim, a galera está chegando. Tem a ver com a gente, a glorificação de Jesus. Então nós temos que ter essa expectativa tão gloriosa para o futuro e tanta responsabilidade com o presente. Muita responsabilidade com o presente, porque é isso que é a glorificação de Jesus. Né? Então vocês vão dizer, vai e diga aos seus irmãos, vai e diga a Pedro e Maria, ele se revela glorificado para os discípulos no caminho de Emaús, já com aquele corpo que eles não perceberam até que partisse o pão. E aí é fantástico, porque o que nós vamos ter no céu, né, é esse partir do pão. O que nós teremos com o Senhor é esse privilégio de estar
como homens assentados na mesa, partindo pão, em comunhão plena com o Senhor. Então, é tudo isso. A glorificação de Jesus tem a ver com você e eu, tem a ver com essa igreja que foi redimida, que foi restaurada, que foi ungida, ou conosco, né, humanidade, que fomos transformados em igreja. A Ele glória e honra, que nós sejamos como Ele, que tem em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a cada dia de obediência ao Pai, porque o lucro é nosso. O lucro é nosso. Que bênção. É isso. Tem tudo a ver, né, pastor? Tem tudo a ver com a gente, né? Tudo A glorificação e é muito maravilhoso. Eu fico escutando aqui e deu saudade. Deu saudade de escutá-lo falando. Coisa boa. É bom ter um pastor de verdade de vez em quando falando. Eu lembro quando eu comecei o café com o pastor, na primeira semana eu não tive coragem de dizer que era café com o pastor. Eu chamei de café com um pastor. Coisa boa, pastor. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu fico, assim, a gente se sente honrado, né? Pelo senhor ter se dedicado tanto tempo, por ter firmado essa pedra fundamental, né? Que é o Café com o Pastor. Eu fico muito motivado, sempre estive muito motivado a manter esse trabalho exatamente por saber que nós, como pastores, temos pastores na mídia, não pastores da mídia, temos o privilégio de falar com a nossa igreja 5 vezes por semana. Né? É a visita que chega onde a gente nem imagina, né? Chega lá no Brasil e tal, e a gente vai conhecendo as pessoas. Então, tudo isso é legado, né, que o senhor deixou para a gente, e por isso a gente tem insistido. Não é difícil insistir, porque é uma coisa prazerosa de fazer, mas a gente tem insistido em percorrer esse caminho, ensinando, como a gente tem falado aqui, mais do mesmo, né? Mais do mesmo Jesus, mais do mesmo livro, mais das mesmas coisas que ele nos ensinou, né? E não tem muito mistério nesse sentido, apesar dos mistérios divinos, né? Então, eu queria agradecer em nome da igreja, em nome dos irmãos aqui, que não têm voz para falar agora, mas estão se manifestando aqui na timeline o tempo todo, né, e agradecer, né, pela sua vida, né? Eu oro para que o Senhor possa abençoar o seu ministério, a Maria também, que eu já vi que recebeu um monte de abraço aqui enquanto a timeline passa. O senhor sabe que ela que é o carisma do casal, né, pastor? Então, Graças a o coração, Deus o coração do casal está que ali. veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, com isso tudo, eu quero, assim, ficando feliz, porque a gente levou mais tempo do que o tradicional. Hoje tinha que ser, né? Hoje tinha que ser. E, afinal de contas, é sábado, né? Tá todo mundo em casa. Então, pelo menos a maioria. Então, eu queria, assim, agradecer formalmente ao senhor por ter estado aqui com a gente, dizer que o Café com o Pastor continua, mas com outro nome, com outro horário, mas o projeto continua. Eu espero que crescendo ainda mais, né? Hoje nós temos mais pessoas assistindo, porque esse é o resultado de um trabalho que começa há muito tempo atrás. Bendita a pandemia que o inspirou a ter essa ideia, né? E aqui continuamos. E antes de eu pedir para o senhor falar a frase final, né? Porque até hoje eu tento falar daquele jeito que gancha a gente, eu não consigo. Antes de eu falar a frase final, eu só queria lembrar aos irmãos que a partir da semana que vem a gente começa, então, não mais na terça e nem mais às 7h14 da manhã, mas a gente começa às 18h02, o Salmo 18:2, que eu ainda não decorei, mas eu vou levar uns 2 anos, eu vou conseguir decorar. Então, o Salmo 18:2, a gente vai começar às 18h02, na segunda-feira, e o programa vai ser de segunda a sexta. Aqueles que forem fortes, conforme os guerreiros falavam antigamente, a gente se vê do outro lado, né? Então, com mais do mesmo. E se você não entendeu o nome do programa até agora, eu vou deixar para você ver a logo na segunda-feira. Eu já falei muitas vezes aqui. Que Deus te abençoe. E, pastor, agora é com o senhor. Fecha o programa para gente. Eu oro? Não oro? Lembra do Você é Luz. Claro, claro. Então, por favor, esse é que eu quero ver, que o coração chegar a estar palpitando aqui. O senhor pode orar? É claro que sim, claro que pode orar. O senhor ora aí. Essa é quando eu vou pegar o lenço primeiro. Então, mas eu vamos quero embora. agradecer de novo. Tem uma turma minha aqui. Sim, que já vi. Novas ovelhas, novas antigas ovelhas. Jusceli entrou aqui, Glória até a o Deus. Manante também. A turma aqui que continua assistindo ao Café com o Pastor. Mas eu quero agradecer publicamente ao Senhor por ter me dado o Senhor, porque eu fiz os últimos 13 anos aqui na igreja em Ipatinga e
quando saí da igreja, eu não tive o privilégio de ficar tranquilo, em paz, com a sequência, com a continuidade do ministério da igreja. Como Deus me deu o privilégio de, saindo de Montreal, né, a ter você aí, você e sua família, que nos deu realmente a tranquilidade. Deus falou, pode ir, o Wallace chegou. E eu vim com muita alegria. Mas o tempo que fiquei aí, meu irmão, fui muito abençoado. A liderança da igreja, cada família, cada pessoa mais antiga, cada pessoa recém-chegada, cada envolvimento foi muito, muito especial. Mas não fui migrante, eu fui servir e foi uma bênção estar aí. Mas é isso. Eu quero orar e depois eu vou falar a minha frase. Amém. Tá bom? Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador, meu Deus, minha força em quem confiarei. Meu broquel e o chifre, suporte da minha salvação, a minha torre alta. Senhor, faz isso na continuidade desse programa. Abençoa o novo formato dele, novo horário, nova base de lançamento, Senhor, e cada pessoa que tem participado, tem multiplicado o programa, cada oração em conjunto aqui, cada pessoa que virá depois, que ouvirá depois o programa, abençoa, Senhor, a igreja do Senhor, no Canadá, no Brasil, abençoa a igreja do Senhor no mundo, Pai querido. Nós abençoamos de maneira especial a ILPN, Pastor Wallace, toda a sua liderança hoje, cada família ali, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Lembre-se, você é a luz. Onde você passa, as trevas se dissipam. Em nome de Jesus. Aleluia, agora sim. Falou, pastor, obrigado. Que Deus abençoe, irmãos. Segunda-feira, 18h02, mais do mesmo. A gente está aqui junto. Que Deus abençoe, pastor. Deus abençoe a todos. Tchau, irmão.